Minha gente, dois assuntos estão bombando desde ontem nas manchetes dos telejornais, hoje também dominam o noticiário nos impressos e nas redes sociais também, nos sites de notícia e tudo mais. Vou fazer aqui um rápido burum-bum-bum em torno deles, que é o seguinte: o primeiro é esse acordo assinado aí com intermediação da Advocacia Geral da União, né, para ajuste das indenizações dos planos, das perdas relativas a 3 dos 4 planos econômicos promulgados aí entre a década de 80 e 90 e tal. Importante chamar a atenção de que originalmente eram 4 os planos econômicos objeto de reclamação de poupadores que tiveram seus ganhos tungados pela forma como os bancos aplicaram as alterações de índices, cálculos e tal de inflação daquele período, né? Os planos chegavam, zeravam a inflação num determinado momento, na canetada, né? E quem estava com dinheiro na poupança tinha aquele mês ou aquele período transcorrido ainda no período pré-plano suprimido da correção dos seus investimentos. Então, como a inflação era alta, se você poupou ali no plano 1, você estava do dia 1º ao dia 28 naquele banco com seu dinheirinho, esses 28 dias tinham que ser remunerados de acordo com a inflação transcorrida no período antes da promulgação do plano, na decretação do plano. E não foi assim que aconteceu. Os planos entraram em vigor e os bancos, pimba, tomaram a correção dessas poupanças desde o primeiro dia, desde a correção anterior do mês anterior. E aí todo mundo entrou na justiça. Importante chamar a atenção de que esta decisão, este acordo se dá, portanto, até 30 anos depois, né, do início ou da geração do fato, do ato lesivo que atingiu a tantos poupadores. 2 milhões de pessoas entraram com ações na justiça. 2 milhões de pessoas entraram com ações na justiça. Mas o número de pessoas afetadas, evidentemente, foi muito maior, né? Muito mais poupadores levaram a mesma tunga. Mas 2 milhões deles, por vários mecanismos, associações, ações conjuntas, entraram na justiça. Então, o primeiro registro a ser feito, enquanto muita gente comemora, como eu vi aí, isto vai injetar não sei quantos bilhões de reais na economia, é um acordo, viva o acordo. A máxima humana diz que sempre é melhor um mau acordo do que uma boa briga, e de fato isso é verdadeiro. Agora, quão mal ou quão menos mal foi este acordo que encerra a briga? Eu fico olhando aqui para as coisas, para os dados, e acho que quem se deu bem nessa história, mas muito bem, mais uma vez, foram os bancos. Vejam, 30 anos depois, em alguns casos, ou quase isso, chega-se a um acordo. Neste acordo, dá-se um deságio da dívida pretendida ou da cobrança pretendida da ordem de 30%. Então, a questão é, fez-se um acordo, pressupôs-se a existência de um direito, né? E neste acordo, que parte dessa presunção, quem está na ponta do crédito tem que abrir mão 30 anos depois, de algo como 1/3 do dinheiro a que tinha direito. Muita gente já morreu, muita gente foi pro beleléu, muita gente passou sufoco por causa disso. Ontem o Jornal da Band estava entrevistando alguns poupadores já velhinhos, dizendo, se me der um desconto aí de 30% e me der meu dinheirinho, tudo bem. Se vocês esperarem mais 5 anos, ele vai aceitar 50% de desconto ou 60%, porque ele vai morrer. Os herdeiros podem reivindicar, não sei o quê, mas aí vocês sabem como é que funciona. Talvez sei lá quantos anos mais, até você provar que tem direito à herança, cadê o documento, cadê o papel e tal. Então, primeira coisa é o seguinte, no acordo, os bancos já se livraram de todo mundo que foi lesado e não entrou na justiça. Ou seja, não há a contaminação do direito para quem não entrou na justiça, o que já é uma coisa conveniente para o devedor. Nós três aqui, Carla Bigato, eu e Felipe Bueno, temos direito a um copo d'água. Alguém que tenha um monopólio da água não está dando água para ninguém. A Carla Bigato entra na justiça porque é mais organizada, mais esperançosa. 30 anos depois, a Carla Bigato ganha a ação.
o fornecedor da água não vai dar um copo d'água para ela, vai dar meio copo, porque o acordo já roubou metade do copo, e nós dois não temos direito de ir lá reivindicar a mesma indenização, nem mesmo de meio copo. Então a primeira coisa demorou 30 anos, já produziu um castigo, não tem dano moral, não tem dano acessório, e as pessoas que se arrebentaram, como é que foi, que tiveram que vender coisas, enfim, isso aí foi tudo jogado para a latrina. Também foi jogado para a latrina o direito acessório, quer dizer, o direito que se estende àqueles que não entraram na justiça. Então vejam que maravilha para os bancos. Depois, 30% de deságio, ou 25% de deságio, sei lá. Depois, parcelamento em 7 vezes para quem tem indenizações a receber acima de R$5.000. E aí todo mundo está comemorando um acordo, e eu repito, mais vale um mau acordo do que uma boa briga. Mas esse foi um belíssimo do acordo para uma das partes e o acordo possível para a outra parte. Como sempre, os bancos ganharam a parada com as suas parcerias com grandes escritórios de advocacia e com a simpatia togada da justiça brasileira. Esse acordo, podem comemorar o acordo, sempre é bom comemorar um acordo, mas ele é um acordo horroroso. É um acordo horroroso, do qual foi cúmplice ou foram cúmplices os tribunais brasileiros. Porque uma justiça que se realiza 30 anos depois, mediante um acordo que lesiona uma boa parte do direito original, não é justiça. É evidente que o cara com 30 anos menos estava com uma disposição e uma perspectiva de vida que hoje não tem. Hoje o cara está de calça riada diante da finitude da existência, ele vai aceitar o acordo. E para colaborar, para minar a resistência desses detentores do direito original, foi fundamental a lentidão, a indigência da justiça brasileira. Ela trabalhou para os bancos, como sempre, aliás, ou quase sempre. Parabéns aos nossos ilustres magistrados. Deram essa grande colher de chá aos cavalheiros dos bancos. A ideia original era de uma indenização, de um pleito de vários bilhões a mais. O pleito original envolvia dezenas de bilhões de reais que deveriam ser pagos pelos bancos se tudo fosse certo, se tudo ocorresse num prazo aceitável, né? Se a tramitação fosse célere, né? Se os méritos fossem julgados. Mas deram 30 anos de prazo para os bancos enfraquecerem, né? Minarem a resistência dos reclamantes e aí, claro, você depauperado, perto da morte. Quem poupava 30 anos atrás, tinha que ter o quê? 25 anos? Hoje está com 55, 45, e quem tinha 40? E quem tinha 50? Então, olha, vou te contar, é um negócio impressionante. O outro assunto que está nas manchetes aí é a decisão do TRF da 4ª Região, lá de Porto Alegre, que é a segunda instância da Lava Jato, né, dos processos que tramitam em Curitiba, de julgar o recurso do Lula contra a condenação a 9 anos e 6 meses que lhe foi aplicada pelo juiz Sérgio Moro. A defesa de Lula fala em perseguição porque o mesmo tribunal e os mesmos membros dessa turma que vai julgá-lo, que são 3 desembargadores federais, sempre trataram dos seus processos em prazos muito maiores. E o processo do Lula está andando a uma velocidade de tornar-nos admiradores da celeridade da justiça brasileira, se esta mesma celeridade se aplicasse a todos os processos. Então, tem razão quando diz a defesa de Lula de que no caso deste cliente em especial, deste réu em especial, o processo está andando na velocidade de uma justiça americana, de uma justiça holandesa. Mas eu acho que essa é uma reclamação estranha, porque supondo, como a defesa alega o tempo todo, que o réu Luiz Inácio Lula da Silva é inocente, melhor que se julgue e se conceda a ele o reconhecimento dessa inocência. É engraçado que, enquanto toda a unanimidade dos advogados e da própria sociedade o tempo todo reclamam da lentidão da justiça, tenhamos agora uma discussão sobre a celeridade da justiça. Isto posto, e cabe aí uma discussão se é discricionário, se não é e tal, vamos ao ovo na frigideira. Os 3 juízes federais, os 3 desembargadores federais, vão ter que bater o martelo a partir do julgamento do dia 24. E o que vale nessa questão, se me permitem aqui a ousadia,
não é se o Lula vai ser condenado, nem se ele vai ser absolvido, nem se ele vai ser preso ou vai ficar solto. O que vale nessa questão para o país é se Lula continua candidato ou não continua candidato. Por que isso? Porque o Lula, nas pesquisas, é o líder há muito tempo. E na última pesquisa que apareceu, ainda ampliou a sua margem de vantagem sobre os demais colocados e nos confrontos possíveis de segundo turno com todos os concorrentes hipotéticos. Ora, se o Lula é o candidato que nas pesquisas aparece como líder das opções de votos pretendidos pelos eleitores, se o Lula é o candidato que, muito provavelmente, preservando sua candidatura, estará no segundo turno representando o campo da esquerda no Brasil, a ele muito provavelmente aderirão, num eventual segundo turno, todas as chamadas forças de esquerda, etc. e tal, é importante considerar que sua presença no pleito é decisiva, né, para o jogo final, para a final do jogo, né, do campeonato. E, portanto, o fundamental é saber se ele estará em campo ou não estará em campo. E aí, o que tem nos jornais hoje são análises das mais variadas, especulando se ele condenado, ele continua passível à candidatura, se ele preso, continua possível com a candidatura. E o que eu posso dizer é o seguinte, lendo tudo que está hoje nos jornais, você tem duas, chamemos assim, induções. A primeira indução é que ninguém está falando nada muito categórico. Enquanto um fala uma coisa, outro especialista fala outro. A segunda indução ou dedução é de que no meio desta confusão, a impressão que fica, e eu preservo essa impressão, é de que manter-se-á possível a candidatura do Lula mediante recursos que a lei lhe faculta a uma eventual condenação agora em janeiro, ou enfim, fevereiro, no próprio Tribunal Regional Federal. Se ele for condenado, por exemplo, por 2 dos desembargadores federais e não pelos 3, se houver um voto divergente, o recurso de Lula se dá ao próprio tribunal. E quem vai julgá-lo nesse segundo momento já não é apenas esta turma, mas 2 turmas, esta original e mais uma outra, serão a 7ª e a 8ª turma. Então passam a ser 6 desembargadores federais que farão esse julgamento do recurso do Lula ao próprio tribunal, caso ele não seja condenado por unanimidade pelos 3 desembargadores. Aí esse novo recurso tem uma nova tramitação, um novo prazo, tem o recesso judiciário no meio do caminho, no meio do ano, e etc. E, tal. E o registro da candidatura se dá em agosto, o que oficializaria, caso Lula preserve as suas condições legais, através dos recursos, ele estaria candidato. Ainda que ele seja condenado pelos 3, há várias opiniões de especialistas, não são minhas, eu só estou dizendo o que está nos jornais de hoje. Vários especialistas dizendo o seguinte, mesmo condenado pelos 3, a natureza dos recursos é outra, o caminho é outro e tal, mas ele pode lograr possibilidades de preservar o registro, ou almejar o registro da candidatura, porque aí vai recorrer ao STJ, ao Supremo, e tem o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem tem que bater o martelo do embargo, da proibição ao registro da candidatura, só vai analisar isso 5 dias depois do prazo do registro, lá em setembro, porque tem que ser provocado, e só pode ser provocado depois que o fato existir. Então primeiro tem que haver o registro, para depois haver a contestação à legalidade desse registro. Por que eu estou falando dessa barafunda toda, minha gente? Porque eu acho que a análise do xadrez eleitoral continua, me parece, precipitada, e eu quase arrisco dizer que não vai ser por aí. Me parece precipitado excluir a peça do Lula do tabuleiro do xadrez da disputa eleitoral do ano que vem. Antes que comecem a reclamar, a gritar, a bronquear, bater bumbo e tal, digo o seguinte, isso é só a análise do muito que o processo concede ao réu para permanecer no campo dos recursos, vivo na disputa. É isso, só isso. Deem uma lida no que está nos jornais, vejam o quanto são divergentes as opiniões e tudo mais, e vejam como, de certa forma, todas elas convergem
para a afirmação de que uma condenação agora no TRF4 por essa turma de 3 desembargadores federais não é o capítulo final dessa novela que ainda vai se arrastar por muito tempo, minha gente. Vamos lá.